Afinal, o que é ser um trabalhador informal? Trabalho informal é toda atividade que é exercida que não possui nenhum vínculo empregatício de acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada em 1943 pelo presidente da República Getúlio Vargas. Trata-se de um conjunto de regras que equilibram as forças entre empregadores e empregados e determina, entre outras coisas, salário mínimo, férias remuneradas, contribuições sociais e jornada de trabalho. Alguns dos trabalhadores informais são diaristas, camelôs, motoristas de aplicativo, entregadores, feirantes, artesãos, cabeleireiros, agricultores, catadores, artistas, enfim, dentre outros que a gente vê no nosso cotidiano. Quanto tempo você está nessa profissão, atuando na área? Eu comecei minha carreira musical lá pelos idos de 1984. Então isso, atualizando, cerca de 30, mais ou menos, 36 anos. Sou cabeleireira, sou depiladora, eu tenho 18 cursos na área da beleza e exerço essa função mais ou menos uns 15 anos. A idade de 11 anos já trabalhava na roça, lixada, capinava, plantava fumo, plantava mandioca. E quais as dificuldades enfrentadas? Então, trabalhar assim é não ter certeza de nada, a gente não tem certeza de quando vai vender, claro. Tem algum nicho, a gente já sabe que vai sair mais coisa, mas a gente não sabe quanto a gente vai fechar no final do mês. É tudo de uma surpresa mesmo. Ah, mas eu também muito só quente, com fome, que naquele tempo a gente não tinha comida. Já olhei até para comer terra, mas quando eu fui comer, eu passei no teste de fome. A dificuldade que eu enfrento é a concorrência. As dificuldades encontradas é o reconhecimento com o valor do nosso serviço. Normalmente os empregadores querem pagar um valor muito abaixo do esperado e do previsto. A dificuldade de ser artista, a primeira é que as pessoas nos reconheçam como profissionais. É uma dificuldade grande, as pessoas não falam, não entendem que ali existe um tempo dedicado de preparação para aquilo e que aquilo merece uma remuneração que a pessoa possa sobreviver daquilo. Você tem alguma expectativa de aposentadoria? Não tenho nenhuma expectativa de aposentadoria. Ainda não contribuo, porque eu não possuo nenhuma renda fixa, mas pretendo sim. Quero poder me aposentar no futuro, mas eu sei que essa possibilidade não é prevista com o trabalho de entregador, que não tem condições de você ser um contribuinte hoje em dia atuando nessa área, ainda mais em uma cidade pequena. Tenho esse plano, não projetei isso. É como se artista fosse eterno, ele não envelhecesse, ele não adoecesse. É uma coisa doida isso. Mas a grande maioria dos músicos não tem esse cuidado, e também aquilo, como eu disse, para que você tenha uma aposentadoria, precisa que você contribua isso de maneira paulatina. E como você não tem essa sequência de trabalho, uma coisa que é sazonal, se a gente for falar sério aqui no Brasil, por exemplo, na Bahia em especial, o músico brasileiro ele tem 3 datas para trabalhar. Ele tem o São João, ele tem o Carnaval, ele tem o fim de ano. E tudo mais é sobrevida. Aí ele ganha um dinheirinho a mais, que aí ele consegue pagar umas contas, consegue talvez reorganizar a vida. Então a aposentadoria fica complicado você manter uma contribuição para um plano nesse sentido. Por conta de que você ganhou hoje e não sabe se no próximo mês você vai ter. Como o senhor ingressou nesse mercado de trabalho? Me interessei, gostei, e aí resolvi entrar nesse mercado aí de trabalho. Como surgiu esse interesse? Surgiu, assim,
na questão da necessidade de trabalhar para manter a família. Então, a pandemia veio, né, e aí eu já comecei a vender. Eu tinha uma loja virtual antes de roupa e eu comecei a vender. Minha mãe ficou desempregada também, então a nossa venda caiu bastante. E eu só tenho minha mãe, então não dava pra contar com muita coisa. Só que eu acabei fechando essa loja virtual porque eu pensei melhor e achei que o ramo de alimentação teria um pouco mais de retorno, né? E seria mais rápido. Então eu ingressei em novembro. Eu ingressei nessa área porque eu trabalhava com o pai dos meus filhos e no caso veio a separação e eu quis ter minha própria independência. Desde 2016, início da série histórica da PNAD, apresentada no relatório mensal de maio de 2020 da pesquisa, a taxa de informalidade, ou seja, a proporção de trabalhadores informais em relação ao total de trabalhadores formais, tem apresentado uma trajetória crescente. Você tem alguma perspectiva de continuar exercendo nessa área? Tenho, porque ninguém vai dar mais depois da gente. O meio que a gente acha de trabalhar, esses aí nós não podemos desistir. Não tenho nenhuma perspectiva de continuar nessa função de cabeleireira, mas gostaria muito e vou continuar na mesma área da beleza. Eu tenho feito outras coisas para não ter que deixar a música de vez. Mas você vai para outra área, mas com o pensamento, em qualquer momento, a primeira oportunidade, você quer voltar a fazer aquilo que você quer. Então, o que os músicos não têm é essa perspectiva de não ser músico. Inclusive, a grande maioria de nós, com toda certeza, queria mesmo era tocar de graça, ela não precisar cobrar para tocar. Então, ele não tem como pensar em deixar de fazer isso. Se for necessário, se não tiver jeito, ele vai parar, mas dizendo que é a contragosto. Não vejo perspectiva porque não tem perspectiva de melhora nessa área. Só normalmente as coisas têm piorado para as pessoas que têm trabalhado com isso, principalmente pelo aumento do preço da gasolina, pela dificuldade em você manter a manutenção da moto em dias, em você manter uma carteira de habilitação em dias, todos os custos, e com o valor muito baixo das entregas, acabam deixando muito inviável a continuação desse tipo de serviço. E a pandemia alterou, de alguma forma, essa realidade de trabalho? Se sim, como? A pandemia foi o meu atrativo para chegar nesse meio de entregas, porque a procura aumentou muito para pessoas que fazem entrega, principalmente porque os restaurantes e os outros lugares estavam todos fechados, então era muito preciso essa função no mercado. Então foi um aumento de muitas pessoas atuando nesse setor. Afetou porque a margem de lucro caiu bastante. Então, a pandemia não alterou, ela na verdade fez com que a gente pensasse e gerasse isso, né? Colocasse esse plano em prática. Mas acho que se não tivesse acontecido nada assim, a gente poderia estar fazendo algo bem melhor. Então, mas se depende de teu trabalho. E com a pandemia, essa área de entretenimento, e que depende, inclusive depende em muito, eu vou dizer quase que na totalidade do trabalho do músico, depende das pessoas estarem próximas. Depende de aglomeração. Então isso afetou muito, muito, muito. Afetou grandemente a classe musical, a nossa fonte de renda, músicos que viviam amigos que viviam exclusivamente da noite, tocando em barzinhos. Os barzinhos tiveram que fechar e esses ficaram, de fato, pedindo para comer. Tiveram que pedir amigos para fazer vaquinhas, para poder conseguir dar uma cesta básica para artistas que ontem estavam fazendo festa, alegria de muita gente. A pandemia alterou bastante, porque muitas mulheres estão trabalhando online, né, pós-pandemia,
e não precisam mais se expor ao público. Então, várias não têm mais a necessidade de estar com o cabelo escovado, estar sempre com o cabelo bem arrumado. E os membros da sua família também atuam em algum trabalho informal? Sim, com perdendo o emprego, minha mãe voltou a fazer unha. No meu caso, da minha família, todos, eu tenho 5 irmãos e todos exercem a função informal. Exerce. Meu pai, ele atua no trabalho informal de vendas de cosméticos como um supletivo à renda dele, que ele é funcionário público, mas nas horas vagas ele tenta faturar de alguma forma a mais. Aí pra gente completar nesse sentido de localizar quem são essas pessoas que estão entrevistando, né? Sua residência fica na zona rural, na zona periférica, na zona central? Fica na zona urbana da minha cidade, porém numa área mais afastada do centro, mas não é de um bairro, é de um bairro de classe média baixa. Bom, eu moro em Cruz das Almas, na Bahia. É uma cidade com cerca de 70 mil, um pouco mais de 70 mil habitantes. Está na zona do Recôncavo e eu moro no centro da cidade. Por sorte, eu moro numa casa onde não preciso pagar aluguel, apesar de não ser casa própria. Principalmente pela dificuldade de você de seu trabalho ser bem recompensado por aquilo que você faz. Porque você é a última parte da função por exemplo, de entrega de um alimento. Vai ser produzido no local, vai ter a mão de obra das pessoas e a sua parte vai ser a última. E sem você para entregar o produto, não vai ter serviço, não vai ter não vai ter finalidade a função de todas as outras pessoas. Você é a última parte daquilo ali. E eu vejo que é uma parte que não tem valorização no mercado.